Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu venho trazer para vocês aqui algumas questões, algumas dúvidas frequentes que me trazem diariamente na minha clínica privada, no meu consultório, sobre dúvidas sobre o coito anal, sobre o sexo anal. Lembrando que já fizemos um outro vídeo explicitando sobre mitos e verdades sobre o coito anal, inclusive uma das grandes dúvidas, qual é a posição mais correta de iniciar a fazer essa prática sexual. Eu também gostaria de frisar que nessas dúvidas, nesses questionamentos, eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, qual a crença que condena, qual a crença que não condena, porque aqui eu estou falando como especialista. Independente de eu achar errado ou não a prática do coito anal, quem deve esclarecer estas dúvidas sou eu, que sou o coloproctologista. E as pessoas andam lendo muitas coisas erradas na internet, andam praticando de maneira incorreta, e tudo isso está acarretando grandes prejuízos. E as pessoas acabam chegando a mim e dizendo: eu nunca tive informação correta nenhuma sobre isso, porque é um assunto íntimo, ninguém quer falar. Então nós acabamos pegando informações de pessoas ditas expertas no assunto, que na verdade não sabem absolutamente de nada. Eu separei aqui 6 pontos apenas, para nós podermos falar rapidamente sobre o sexo anal. Primeiro tópico. As pessoas chegam e dizem para mim assim: doutor, eu e o meu marido, ou pessoas que têm uma relação estável há bastante tempo, nós temos confiança no outro, ninguém trai, nós já fizemos exames de HIV, deu negativo, de sífilis, de clamídia, infecções urinárias, tudo negativo. Então, nós praticamos o sexo anal sem preservativo. Tudo bem, doutor? Eu digo: não está nada bem. O sexo anal, independente de você ter confiança ou não no seu parceiro ou no seu esposo, ele obrigatoriamente tem que ser feito com preservativo. Por um motivo. Esqueça a infecção, porque agora nós falamos infecção doença sexualmente transmissível, eu me refiro, tá? A sífilis, gonorreia, herpes, HIV, porque isso você já me relatou que deu tudo negativo. Mas eu quero dizer o seguinte: quando tem uma penetração do pênis na parte do canal anal do reto da mulher, o canal anal, o reto, é o local mais contaminado do corpo. É o órgão que tem maior quantidade de bactérias numa mesma proporção de centímetro cúbico. E nesse local também passam vírus, passam protozoários, passam fungos ao longo de todo o dia, advindos da nossa alimentação, advindos do nosso mau higiene, nós colocamos a mão na boca, nós apertamos a mão de alguém, tudo cruza pelo reto. Então você colocar o pênis lá dentro, o pênis na ponta tem um orifício que é chamado uretra. Você vai entrar em contato com essa colonização de fezes, de material fecal. Isso aí pode causar uma uretrite, uma infecção na uretra do homem. Essa infecção pode ascender e causar uma prostatite, que é uma infecção muito chata de ser tratado, porque a cápsula prostática é muito firme e tem dificuldade de penetrar em antibióticos, tanto que o tratamento para prostatite tem que ser no mínimo de 3 semanas a 1 mês com antibióticos. Pode ascender e causar a orquite, que é a inflamação dos testículos, ou infecção na bexiga. Em alguns casos, a infecção na bexiga pode ascender e causar até infecção renal. Então, tem que ser usado preservativo para proteção, neste caso, do homem. Homem é muito raro ter infecção urinária, por causa da uretra. Mas quando tem, a infecção urinária do homem é muito mais séria do que a infecção da mulher. E se der o acaso do homem fazer o sexo anal, ter penetração no canal anal, e depois penetrar a vagina da mulher, sem preservativo, partindo do pressuposto que tem confiança no outro? Aí você vai levar contaminação da região do canal anal, do reto, fecaloide de fezes, para a cúpula vaginal. Aí a mulher pode adquirir vaginite, que é infecção na vagina, colpite, que é infecção no colo do útero, pode ter infecções na trompa, que chama-se salpingite, e muitas mulheres têm dificuldade
engravidar porque as trompas são entupidas, às vezes por contaminação da penetração anal, depois pela vaginal. Pode ter infecções urinárias de repetição, porque a uretra é muito próxima da região anal. Doenças inflamatórias pélvicas. Então, resumindo esse primeiro tópico, não pratique o coito anal sem preservativo. Tópico 2. Doutor, eu posso usar anestésico, xilocaína, lidocaína com frequência quando eu faço coito anal, sexo anal? A resposta é não. Por quê? Porque esse anestésico, ainda mais usado em grande quantidade, e durante a penetração, ele penetra muito na mucosa ali, ele vai tirar a sensibilidade do local. E muitas vezes você não vai ter noção da força da penetração que está ocorrendo. E isso aí pode dar lacerações em mucosa e, em alguns raros casos, pode dar uma laceração em esfíncter, que é algo muito grave. Então, lubrificante da região anal é a base de água ou a base de silicone, que também é aceitável. Terceira questão. Sexo anal causa hemorroidas? Essa pergunta talvez é uma das mais frequentes no consultório. A resposta é definitivamente não. Quem tem hemorroidas, doença hemorroidária, os vasos dilatados, tem. Se você praticar o sexo anal de maneira inadequada, você vai machucá-las, vai sangrar, vai doer, vai inflamar, vai inchar. Mas, por causa do sexo anal causar hemorroidas, em hipótese alguma. Tanto que muitas pessoas, quando vêm consultar comigo, têm doença hemorroidária, a primeira coisa que me dizem, doutor, mas eu não faço sexo anal. E eu digo, não tem relação nenhuma. Não precisa nem se preocupar com isso. Quarto tópico. Doutor, quem faz sexo anal, é verdade que alarga o orifício anal? É verdade que o ânus fica largo, fica aberto, quem pratica sexo anal? A resposta também é definitivamente não. Quem controla a abertura e o fechamento do orifício anal é o esfíncter anal. O esfíncter anal interno e externo. O esfíncter anal, eu sempre digo, ainda mais quando dou palestras sobre isso, que o esfíncter anal é o músculo que mais trabalha do corpo. O esfíncter anal está sempre fechado, constantemente fechado. Ele só relaxa quando nós defecamos. Compara com o músculo cardíaco do coração. É tum-tac, contrai e relaxa, contrai e relaxa. O esfíncter anal não, está sempre contraído. Olha como esse músculo trabalha. Ele só relaxa quando nós defecamos. Existe o esfíncter anal interno, que é o responsável por você não ficar perdendo fezes continuamente, que esse você não controla. E tem o esfíncter anal externo. Eles são os dois circulares, um por dentro e outro por fora. E esse esfíncter externo é aquele responsável por, quando você está com uma vontade de defecar, e está num local que você não tem como defecar, para você te segurar até poder chegar ao banheiro, essa é a função do esfíncter anal externo. E esses músculos são muito potentes, muito fortes. Não é um coito anal, um sexo anal, que vai fazer eles se alargarem, fazer com que o orifício anal fique alargado ou aberto. Em hipótese alguma, não. Geralmente o que acontece, para acontecer um alargamento, é quando tem uma laceração do esfíncter, que é algo raríssimo de acontecer. Isso aí geralmente acontece em casos de estupro de maneira muito violenta, sem lubrificação, ou em caso de pedofilia, em que há uma desproporção muito grande entre o calibre do pênis com o orifício anal da criança. O que mais acontece em sexo anal de maneira inadequada, feito de maneira errada, com pouca lubrificação, é causar lacerações, fissuras na região anal, que é um corte na região anal, mas não laceração de esfíncter e manter o ânus totalmente entreaberto, o orifício anal aberto, não, pode ser algum. Outro tópico. Sexo anal engravida? Muitas pessoas dizem, doutor, eu já li que o sexo anal, se o homem ejacular, gozar lá dentro do reto, eu posso engravidar. Em hipótese alguma isso não ocorre. Não existe contato nenhum entre o reto e a parte vaginal. Ah, mas na hora de retirar o pênis e escapar um pouco de esperma para a parte vaginal. Pessoal, isso aí é tipo um conto da carochinha. Tipo um caso em 1 milhão, um caso em 10 milhões. Porque o esperma, ele deveria penetrar dentro do colo do útero, ascender pelo útero e alcançar o óvulo logo na saída das trompas.
O espermatozoide tem movimento, mas ele não tem perninha para caminhar. Entendeu? Claro que se a pessoa fizer um coito anal, ejacular, gozar lá dentro e depois fizer uma penetração vaginal com o pênis cheio de esperma, aí até pode acontecer, obviamente, uma gestação. Mas engravidar por causa que ejaculou dentro do reto ou na parte, no iniciozinho do orifício vaginal, na hora da retirada, isso aí é caso raríssimo. E o último tópico, o sexto tópico, que me perguntam muito, diz assim: doutor, o sexo anal muitas vezes me deixa constrangido. Muitas mulheres me dizem isso, e muitos homens também que são passivos dizem: doutor, eu faço sexo anal e na hora de eu retirar o pênis está com fezes. Isso aí causa grande constrangimento. Eu poderia fazer a duchinha higiênica, que para quem não sabe é ligar uma duchinha do chuveiro e colocar dentro do orifício anal com água para fazer uma limpeza, tipo uma lavagem, antes do sexo anal, para não acontecer isso. Eu lhe digo, não faça isso. A duchinha, você não tem controle da quantidade de água que sai, não, ela não é muito anatômica na hora de você introduzir dentro da região anal, e você vai acabar machucando a sua mucosa e muitas vezes pode machucar o seu esfíncter e acabar dilatando a sua ampola do reto, que é onde retém as fezes na hora da saída ali. Isso aí pode acabar dilatando e você começar a ter uma coisa chamada bloqueio defecatório. Você defeca e nunca esvazia tudo, por causa da dilatação da ampola retal, de ficar usando duchinhas de maneira muito frequente. O que eu posso fazer então? Olha, eventualmente, vamos dizer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pode, antes da relação anal, quem pratica esse tipo de relação, utilizar um enema de glicerina, uma meia hora, 40 minutos antes, ou usar uma coisa que é vendida em farmácias, que é chamado fosfenema. É uma pequena lavagenzinha intestinal, que você usa uns 15 a 20 minutos antes, que faz uma limpeza do local. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que outras informações sobre mitos e verdades, tem um vídeo sobre coito anal, que nós já colocamos no nosso grupo VIP. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e até um próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!